universalidade, que é outro, também é muito grave. Só para você entender, quem é que coloca conteúdo no Facebook? Somos nós. Agora, é como no meu blog, o 300, ou eu coloco conteúdo. Mas se eu quiser, eu copio todo o conteúdo, eu baixo todo o conteúdo do meu blog no meu computador e ponho em qualquer outro lugar da web. Ou seja, há uma comunicabilidade plena na web que na rede social Facebook não há. Se eu quiser tirar tudo que eu coloquei no meu perfil, eu não posso. Quer dizer, você só pode usar a rede dentro do território do Facebook. Você não pode fazer com que aquilo que está lá se comunique plenamente com o que está fora do Facebook. E isso viola o princípio da comunicabilidade plena na rede. Isso é um ataque à rede. E o terceiro grande ataque é o seguinte: você deve estar reparando, todos nós estamos reparando, que a gente começa a acessar a internet não mais só de computadores. A gente acessa por celular, por tablets e por vários outros aparelhos móveis. Repare agora no que está acontecendo com o aparelho móvel mais vendido, que é o celular da Apple. Tente inserir nele qualquer coisa que a Apple não permita. Você não vai conseguir. Ou seja, estamos vendo o surgimento de feudos digitais. E o Tim Berners-Lee está denunciando isso também nesse artigo, que ele defende a liberdade na web com o princípio da neutralidade da rede e com o princípio da universalidade da rede. E o último grande ataque que eu queria falar não é bem tecnológico, é um ataque legal no mundo inteiro. É um ataque promovido pela indústria da intermediação, pela indústria do copyright, que quer eliminar, na verdade, o anonimato na rede. O anonimato numa rede cibernética é o que garante que as pessoas não sejam o tempo todo vigiadas. Por quê? Ao contrário de uma rede analógica de televisão, aqui, toda vez que eu me conecto a um site, eu digo o meu IP de origem. Não se comunica na internet sem número de IP. Na hora que nós nos comunicamos, nós deixamos um rastro digital. Agora repare que se esse rastro digital ele for vinculado a uma identidade civil, como é na China, nós temos uma sociedade do controle total. É inadmissível isso. É essa que é a questão. Quem tem interesse nisso? A polícia diz, eu tenho interesse para prender pedófilo. Mas peraí, será que é esse o interesse que tem por trás? Na verdade, é o interesse da indústria do copyright de identificar as pessoas que estão fazendo compartilhamento de arquivos digitais. A última pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que nós temos quase 40% de internautas brasileiros que assumem que baixam música pela internet. Nós temos mais de 50% que assistem vídeo pela internet. Então, na verdade, a internet está mudando o comportamento cultural das pessoas. Mas ela está acentuando uma prática antiga das pessoas, que é de compartilhar. Eu, quando era moleque, eu pegava um vinil, botava no meu aparelho 3 em 1, escolhia uma música, gravava uma fita cassete, levava para o bailinho, emprestava para o meu amigo, e naquela época ninguém falava de pirataria. Isso era uma coisa muito normal. Sabe o que acabou acontecendo hoje? Hoje, isso acabou virando, na verdade, algo que é transformado em crime. E as pessoas, elas vão falar assim, não, sem dúvida é crime. Mas, no fundo, ninguém acha que compartilhar um arquivo, sem vender uma coisa que eu dou para o meu amigo, eu subo na rede, ninguém acha que isso é crime. Todo mundo acha que isso é uma prática comum da cultura que foi facilitada pelas redes. Quem tem o interesse de identificar as pessoas para ameaçá-las é a lei Hadopi na França. É a proposta de Three Strikes, né, para quem estiver fazendo
compartilhamento de arquivos, essa pessoa é uma suspeita de estar violando, por exemplo, as regras de um copyright mais duro, que é um absurdo que nós temos hoje no mundo. Quer dizer, só para você ter uma ideia, as pessoas muitas vezes não avaliam o que o copyright defende hoje. Ele defende muito pouco, na verdade, o autor. O copyright defende muito mais a indústria da intermediação. Essa que é a questão. Só para você ter uma ideia, as pessoas me dizem, não, essa legislação dura do copyright é para incentivar o criador. Mas peraí, vem cá, no Brasil se protege uma obra 70 anos após a morte do autor. Autor incentivado que já morreu. Ou seja, para incentivar o defunto autor. O personagem Brás Cubas. Talvez a gente queira incentivar a literatura no além. Mas aqui, o que a gente vê é um exagero em função de garantir a indústria da intermediação, principalmente a norte-americana. A internet está sob ataque. A outra pergunta, companheiro, foi muito claro na sua exposição. Eu aprendi muito, acabei de aprender bastante. Obrigado, obrigado. Agora, eu mesmo não tinha pensado em muitas coisas que você colocou. A outra pergunta é como você vê o bullying, eu não sei falar inglês direito, o bullying digital. Tem bullying. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deixa eu falar, bem-vindo. Eu uso óculos. E eu fui vítima de bullying desde molequinho. Então, por isso que eu tive muito problema na minha infância. Eu atirava pedra nos garotos que tiravam sarro de mim. Eu não acho que é uma prática recomendável. Mas o que é o bullying? É a atormentação de um jovem, de uma criança. Aquilo que é muito comum, sempre existiu nas escolas. E que hoje, na rede, as pessoas fazem. Eu sou contra, obviamente, o bullying. Eu acho que é uma agressão psicológica às pessoas. Eu acho que o bullying não é nem caso de polícia. A maior parte das vezes é caso de falta de orientação familiar. De falta de orientação pedagógica nas escolas. Agora, veja bem, se tem um jovenzinho falando, olha, o Sérgio Amadeu é quatro olho, o Sérgio Amadeu é um bobão. Você acha que esse moleque, ou esse grupo que está vamos dizer, tirando sarro insistentemente, deve ser preso, detido, processado? Ora, eu acho que ele tem que ser, esse grupo que está fazendo isso numa escola, por exemplo, deve ser repreendido, deve se chamar o pai desses jovens, deve se conversar que uma agressão psicológica não deve ser aceita por ninguém. Agora, novamente se exagera para quê? Para transformar o bullying em algo que é tão grave quanto a revista Veja. E não é. O maior instrumento de bullying no Brasil é a revista Veja, que calunia todo mundo, xinga todo mundo, não prova nada. Então vamos com calma, né? Eu quero dizer que eu acho que a gente trabalha com bullying, com orientação, com rigor, e muitas vezes, se não der certo, com o devido processo legal, judicial. Mas isso é um caso extremo, né? Como você analisa as nossas operadoras de telefonia? Por que as nossas conexões, a pergunta continua dentro dela, por que as nossas conexões não atingem ainda a velocidade de países europeus, por exemplo? Nossa! Bom, primeiro eu vou começar, bem-vindo, é o seguinte. Tá aí uma pergunta e o fato dela existir mostra a falência do modelo de mercado para levar a banda larga num país que não é rico. Ninguém impedia que a Telefônica levasse banda larga na periferia de São Paulo, ou que as operadoras levassem no norte do Brasil, ou nas cidades do Nordeste. Sabe por que elas não levaram? Porque elas têm um modelo de remuneração fruto de uma privatização equivocada que foi feita,
e que gerou um modelo de retorno inaceitável para um país como o nosso. Então, recentemente, quando o governo falou, olha, vocês não estão levando banda larga, nós vamos, então, nós, governo, fazermos um plano de banda larga, eles falaram, não precisa, basta dar 9 bilhões para nós que a gente leva a banda larga. Quer dizer, ou seja, novamente o capitalismo cartorial sem risco dessas empresas. O governo percebeu que é preciso criar uma empresa, como foi feito na Holanda, como foi feito em outros países, para gerar a competição com essas operadoras privadas, e é o que está sendo feito. Agora, tem um problema. Já que nós vamos iluminar as redes, né, que a gente vai usar redes de fibra ótica que estão aí apagadas, né, porque o sinal é transformado em luz, em ponto luminoso, por isso que a gente usa o jargão iluminar a rede. Então o bit se transforma em sinal luminoso, é jogado na rede e a cada X quilômetros ele é retransmitido. Isso tem um custo, mas já que o governo vai montar uma infraestrutura de banda larga, que ele monte uma infraestrutura à prova do futuro. O que isso quer dizer? Não dá para o governo falar que banda larga hoje é 512K. Banda larga, para começo de conversa, é de 2 megabits para cima. E aí, eu queria dizer por que é 2 megabits. Porque os países europeus mais lentos em conexão estão com 2 megabits. Outros países como a Finlândia e como a Coreia estão trabalhando os seus planos de banda larga com 100 megabits. E o que isso gera? Um monte de sites, aplicações multimídia passam a ser formuladas para altíssimas velocidades. E aí a gente começa a dar conexão que não vai acompanhar, que vai ser muito lenta, que vai ter uma banda larga para pobre. É inaceitável isso. Então, eu acho que o plano do governo tem que começar com 2 megabits e tem que ser mais barato do que eles estão falando que é. Nem que a gente subsidie. Tem que ser mais barato. Porque a banda larga hoje é a estrada da informação, é a que vai gerar empregos em lugares que nunca teve carteira assinada. Eu vou dar um exemplo, bem-vindo. Você vê em véspera de eleição municipal, prefeitos dizendo assim, nessas cidades bem deslocadas no país, cidades que estão lá no interior do Brasil, cidades que estão longe dos grandes centros urbanos, longe de fontes de matéria-prima, cidades com baixa vocação econômica, o prefeito fala, eu vou trazer uma empresa enorme para essa cidade. Mas é ilusão, porque ele não vai trazer. A empresa do mundo industrial não vai se implantar lá. Agora, imagine se chegar lá uma conexão de altíssima velocidade. Nós podemos brigar para botar 200 posições de um call center lá. Basta que as pessoas saibam escrever, ler bem e que tenham técnicos ali bem formados para manter a rede funcionando. E você cria 200 empregos com carteira assinada onde nunca teve. Então, na verdade, a banda larga tem milhares de exemplos de trabalho distribuído. Então ela é estratégica do ponto de vista econômico. Então o governo tem que derrubar o preço da conectividade no Brasil, porque isso faz com que o Brasil dê um salto à frente. E ele deve trabalhar com velocidades o mais, vamos dizer assim, grandes possível. Ou seja, ele tem que trabalhar com uma banda mais larga. É preciso alargar a banda larga do debate que as operadoras colocam. A operadora fala, não, eu quero dar banda larga de 256K. Pô, isso aqui já... Olha, pra você ter uma ideia, bem-vindo, com 256K, eu levo de 6 a 8 horas para baixar um arquivo de 700 MB, um CD. Enquanto que na Europa, um país que está com 40 megabits por segundo de conexão para todo mundo, ele baixa em 2 minutos o mesmo CD que eu levo de 6 a 8 horas.
Então não é brincadeira. Nós não podemos vacilar nisso. Então,